Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu venho divulgando um conjunto de informações aqui que tem um objetivo específico. E qual seria esse objetivo? De conscientizar as famílias brasileiras da necessidade de uma mudança de paradigma. E qual que é essa mudança? De que pessoa física não tem que ter patrimônio no nome delas. E essa mudança faz parte de um processo evolutivo, de educação patrimonial. Um tipo de educação que o povo brasileiro ele ainda é muito carente de informação. Eu digo isso, por exemplo, exemplificando, sendo redundante, na educação financeira que o povo brasileiro teve nos últimos 25 anos, principalmente, que foi uma enxurrada de informação sobre educação financeira. Só para vocês terem uma ideia das consequências dessa enxurrada de informação. Hoje em dia, as pessoas, isso desde os mais jovens até os mais velhos, eles não têm mais medo de investir no mercado de ações igual antigamente. Antigamente, se você desse essa sugestão para alguém, as pessoas iam falar, não vou investir meu dinheiro no mercado de ações, não, vou perder meu dinheiro inteiro. Outro exemplo, para você abrir uma conta em banco antigamente, primeiro você tinha que ter o dinheiro para você ir no banco para tentar abrir a conta, para você fazer um depósito inicial. Hoje em dia não tem isso mais. Qualquer pessoa de 18 anos pega o celular e abre uma conta na hora do banco digital, para depois ganhar o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Que o povo brasileiro, a gente precisa divulgar esse tipo de informação para ajudar as pessoas a se conscientizarem disso. Não só pelos benefícios que eu também venho divulgando aqui nas minhas informações que eu gravo nos vídeos, mas também que isso é um processo evolutivo, isso é o futuro, isso é o que vai acontecer, É aonde a gente quer chegar. Então, respondendo à pergunta, a partir de quando que é necessário, a partir de que valor de patrimônio que começa a valer a pena montar um sistema de road familiar? E a resposta é a partir do zero. Porque do mesmo jeito que antigamente, para você abrir uma conta no banco, você precisava de ter o dinheiro, e hoje em dia primeiro você abre a conta para depois ganhar o dinheiro, na questão patrimonial, nessa educação patrimonial, a lógica ela é a mesma. As pessoas dos enormes patrimônios, elas já fazem o sistema de road familiar para elas. Isso eu já mostrei aqui para vocês, dei exemplos e tudo mais. O que falta para a sociedade brasileira, para as famílias brasileiras, são as famílias de um tamanho de patrimônio dos menores até aqueles médios, digamos assim. Até, para falar a verdade para vocês, até as famílias que têm um patrimônio minúsculo, elas deveriam fazer um sistema de road familiar. Primeiro porque, se o patrimônio é minúsculo, o custo desse sistema ele vai ser minúsculo, ele vai caber no bolso das famílias brasileiras. E, num nível evolutivo ainda maior, as pessoas já vão montar um CNPJ para elas antes mesmo de ter patrimônio. Porque quando elas forem adquirir o patrimônio, elas já vão adquirir esse patrimônio através do CNPJ delas. Isso não é questão de pejotização de patrimônio, nem nada disso não. Isso faz parte de um processo evolutivo e cultural, de educação patrimonial que ela é necessária. Eu queria fazer um exemplo, um exercício com vocês aqui agora, para vocês pegarem um papel e uma caneta e anotarem nesse papel qual que é o valor do patrimônio de vocês que vocês acham que vocês conseguiriam hoje se vocês vendessem hoje. Ou seja, pensem em todo o patrimônio que vocês têm e faça o seguinte exercício. Se eu vender tudo que eu tenho hoje, qual que é o valor que eu vou receber? Qual é o valor que eu vou ter em mãos? Depois que você chegar nesse valor, você pega a calculadora e divide esse valor por 5. Aí agora eu vou te fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é, esse valor que você chegou, do resultado da divisão, você tem esse dinheiro disponível no seu banco hoje, numa conta corrente? E a segunda pergunta que eu vou te fazer, o seu filho tem esse valor disponível numa conta corrente, ou seja, tem esse valor disponível para ele? Se você não tem, vamos começar se você não tem. Se você não tem, provavelmente seu filho não tem. Provavelmente. É o caminho natural das coisas. Então, se você tem e o seu filho não tem, você não está resolvendo nada no primeiro momento. Porque esses valores, ele é compor o seu patrimônio. Então, esse valor também entraria no seu inventário. Agora, se você não tem e seu filho tem, aí pode ser que resolva. Mas por que eu digo pode ser? Porque, primeiro que eu não falei o que é que esse valor significa, o resultado dessa divisão. O resultado dessa divisão é o custo médio de um inventário. O custo médio do inventário fica na faixa dos 20% do total do patrimônio. Podendo chegar até 40%, mas fica na faixa dos 20%.
Então, se o seu filho tem esse valor, por que eu digo que pode resolver o problema? Porque esse é o custo do inventário hoje, né? E a gente tem duas certezas aqui nesse Brasil. Uma delas é que tributo não diminui a alíquota, né? Não diminui o valor. Tributo não fica mais barato aqui no Brasil. E o dois é que o imposto, né, da doação e da causa-morte, né, no caso da herança, ele vai aumentar. Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, demonstrando os motivos pelos quais eu consigo afirmar que o imposto, né, da herança vai aumentar. Então, esse é o custo hoje, esse não é o custo no futuro. Agora, vamos supor, se passar a proposta lá do aumento da alíquota do imposto da herança que está lá já tramitando no Senado, vai dobrar o custo. Então, pega o valor que você chegou e multiplica por 2 e vê se o seu filho tem. Se o seu filho não tiver o valor, né, do resultado dessa multiplicação, o que vai acontecer? Durante o inventário, ele vai ter que vender um patrimônio. E também duas coisas que sempre acontecem quando se vende um patrimônio dentro do processo de inventário. Primeiro que se paga o ganho de capital, né, o imposto de renda sobre ganho de capital, que é a alíquota de 15% sobre a diferença do custo da aquisição sobre o valor de mercado. Normalmente isso é uma paulada no bolso, né, da família. Outro ponto é que quem vende um patrimônio, né, dentro do inventário, ele sempre vende com deságio, porque o investidor, ele normalmente não compra um bem, né, que está enrolado no inventário pelo valor de mercado dele. Ele sempre paga menos, né? É a regra do mercado. Então, aí nesse caso, né, fazendo esse tipo de venda de patrimônio dentro do inventário, o custo do inventário pode chegar até metade do patrimônio. Então, essa é uma dinâmica que eu queria fazer com vocês para demonstrar para vocês que o nível, né, de educação patrimonial que o brasileiro tem que chegar não trata simplesmente de vou fazer aqui por causa dos benefícios financeiros ou dos benefícios tributários. Não é só isso. É uma questão cultural, uma coisa evolutiva que a gente está querendo alcançar. Do mesmo jeito que a gente vem alcançando com a questão financeira. Então, como é que as pessoas devem buscar, né, montar um sistema de saúde familiar para elas, para proteger o patrimônio delas, né, para ter essa vantagem financeira com relação ao inventário, para trazer a paz patrimonial da família. Só que isso depende de muita informação, da divulgação de muita informação, que é o meu objetivo aqui. Então, se ficou alguma dúvida, né, com relação a isso, você pode deixar nos comentários aqui. Se você acha que alguém tem interesse nesse tipo de informação, encaminhe o vídeo para ela, curta o vídeo e até o próximo.